Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer uma comparação entre as linhas Onyx Prisma versus o March, Mesh, como vocês preferirem entender, Versa, versus o Etios e o Etios Sedan. Bom, eu tenho recebido muitos comentários no vídeo do lançamento do Chevrolet Onix 1.4 da linha 2017, esse facelift que ele recebeu, e muita gente tem pedido para comparar esses carros que eu citei para vocês no início do vídeo. Primeiramente, eu acho que o perfil de quem compra um Onix, ou um Prisma, não é o mesmo perfil de quem vai comprar um March, Mesh, ou um Versa, ou um Etios, por exemplo. São carros que têm propostas muito diversas. Eu consigo imaginar isso. Quem compra um Prisma ou um Onix, ele está sempre de olho no HB20, que é um carro que tem muito mais atributos estéticos do que necessariamente atributos funcionais. Vamos deixar isso daqui bem claro. Não é que eu não desgoste do HB20, não é um carro que me seduz, mas é um carro que faz bastante sucesso no país, tal qual o Onix. Mas quando você vai pegar para comparar, por exemplo, um March CVT versus um Onix na versão automática, um Onix na versão automática com motor 1.4 super antiquado vai estar saindo por cerca de R$55 mil. Isso com calotas, sem vidros elétricos na traseira, uma versão mais básica, que é a versão LT. Enquanto um March CVT com vidros elétricos nas 4 portas, rodas de liga leve, com espelhos elétricos, ele vai estar saindo com rádio também, ele vai estar saindo ali por volta dos R$53 mil. Isso com um conjunto mecânico muito mais eficiente que o Chevrolet. Tá? Eu considero aquele motor 1.6 da Nissan um espetáculo, porque o carro é muito leve, o motor é muito bom, a caixa de câmbio casou bastante bem com o motor, ficou um casamento perfeito. Tá? Então eu consideraria muito o March CVT. Ou o Versa, se vocês forem comparar entre o Prisma e o Versa. Se vocês pegarem o Prisma mais básico com câmbio automático, nós estamos falando aí de coisa de R$58 mil, com aquele motor Jurássico 1.4. Motor péssimo, né? Assim, não é que eles conseguiram melhorar o motor, tá? Isso eu tenho que dar os parabéns à Chevrolet por conseguir recauchutar aquele motor que já é bastante antigo, mas não é um motor que faça o carro brilhar, é um motor que é fraco para o peso do carro. Ele se equipara aí a muito carro 1.0. Tá? Vão ter pessoas que vão falar que não, que anda mais de 200 com o carro, não. Vamos ser realistas, o motor ele não é muito legal com desempenho, é o melhor motor para a economia dessa linha, o Onix e Prisma, que o motor 1.0 gasta mais, porque o carro é muito pesado para aquele motor, né? Enfim, então eu ficaria com o Versa, que o Versa você vai estar encontrando ele aí por volta de R$55 mil e vai conseguir ter um grau de equipamentos muito superior ao do Prisma. Claro que esteticamente é um carro que eu considero muito mais feio, mas é um carro muito mais funcional, é um carro que vai dar muito mais prazer ao dirigir, porque o motor é muito mais forte, ele é mais econômico e mais forte e mais suave. Então isso é uma característica muito positiva do carro. Agora, muita gente também estava me falando a respeito das diferenças do câmbio automático do Prisma ou do Onix versus o câmbio automático do Toyota Etios. Bom, quanto à durabilidade, quanto à resistência, é óbvio que o câmbio da Toyota a gente não tem nem palavras para citar o que é, porque realmente é um espetáculo em durabilidade. Mas em questão de funcionamento, apesar dela ser super suave, o conversor de torque patina em excesso e acaba tirando todo o brilho do motor. Esse motor 1.5 que a Toyota tem, ou 1.3 mesmo do Toyota Etios hatchback, são motores excelentes. A dica que eu dou, se você for testar um Toyota Etios automático, tenta no mesmo dia testar um Toyota Etios manual de 6 marchas, que aí vocês vão conseguir entender a percepção do que eu estou dizendo. Que a diferença é muito grande, é gritante, tá? A diferença de desempenho. Então, aí é que você vê a perda de potência que aquele câmbio causa ao motor.
né? O quanto aquele conversor de torque precisa patinar para manter uma teórica suavidade. E nesse quesito, os carros da Chevrolet, o Onix e o Prisma, eles conseguiram nessa terceira geração do câmbio GF6 melhorar muito o câmbio. O câmbio está extremamente macio, você não sente as trocas de marcha, coisa que não ocorria, que antes nas versões anteriores do câmbio você sentia muito as trocas de marcha, dava trancos na hora que fazia os kickdowns, e os kickdowns nesses carros são frequentes porque o motor é compacto, então para ele manter um determinado ritmo ele precisa reduzir a marcha. E o desempenho é muito parelho, sim, com o Etios 1.5. Por quê? Não é que o Etios 1.5 seja lento, não é por conta disso. Mas o câmbio automático tira muito da força do Etios, tira muito da graça do Etios, né? Que é o carro ser esperto, você conseguir dar um kickdown, o carro sair andando bem rápido. Então isso estragou muito, tirou muito o brilho dinâmico do carro, né? Não é como aconteceu com o CVT da Nissan, que você manteve o mesmo parâmetro de desempenho dos modelos manuais. Agora, eu ainda assim ficaria com o Versa ou ficaria com o March, porque são os que têm a melhor relação custo-benefício, são carros japoneses, né, com a teórica de uma fabricante japonesa, melhor dizendo, que eles são produzidos aqui no Rio de Janeiro, em Resende, mas são carros com aquela teórica qualidade japonesa, né, durabilidade japonesa, uma economia de combustível alta, o melhor preço entre esses três carros, né, comparando aí o Onix, March e o Etios, ou o Versa, o Prisma e o Etios Sedan. E é o que oferece o melhor desempenho, melhor economia, o espaço interno é muito adequado, a posição de dirigir é muito boa, que talvez uma parte das mais críticas do Prisma e do Onix se deva a posição de dirigir, que eu considero muito ruim porque é excessivamente alta, apesar que a maioria gosta desse tipo de direção, então aí eu não tenho muito o que falar além disso, entenderam? Então assim, mas o carro mais interessante hoje no momento nessa faixa de preço, quem quer um automático legal, que olhe muito para o March e o Versa CVT, é o carro mais interessante. E dentro da linha Prisma e Onix, os únicos carros que eu consigo ver que tem uma relação custo-benefício interessante, que realmente valham a pena você comprar, são as versões de entrada, que são as versões Joy, ainda com a cara antiga. Tudo bem que muita gente vai falar, o carro tem o desenho antigo. Não mudou muito, por dentro não mudou nada praticamente, só mudou a posição das maçanetas, que ficou melhor, né? Porque as maçanetas, o segurador de porta dianteiro do Onix era péssimo, né? Agora, o exterior só mudou a dianteira mais fortemente, né? Que a traseira do Onix praticamente se manteve, o do Prisma a mesma coisa. E o Onix Joy e o Prisma Joy, eles ganharam todas as melhorias da linha, né? Porque eles ganharam a direção elétrica, ganharam um câmbio manual de 6 marchas e o preço deles é bastante competitivo quando comparado com os concorrentes. Ao contrário do que recebeu o facelift, que ele custa demais para o carro que é. Entenderam? Então espero que eu tenha ajudado vocês. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. É isso então. Valeu, pessoal.